E aí pessoal, beleza? Igor aqui, mais uma vez trazendo um vídeo sobre conteúdo de regras aqui para o canal. E hoje eu vou falar sobre a fase de dano, que é o que eu prometi, alegando aqueles quesitos bonitinhos sobre as subetapas que existem dentro da Damage Step. Então, muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Igor. Já me ajude, por favor, deixando o seu like e se inscrevendo no meu vídeo, caso goste disso. No meu vídeo não, né? No meu canal, porque se inscrever num vídeo é meio bugado, mas me ignore. Vamos, bora pro vídeo. A fase de batalha ela é composta por 5 subetapas. A etapa inicial, que é o início da fase de dano, antes do cálculo de dano, o cálculo de dano em si, depois do cálculo de dano e quando os monstros são destruídos e enviados ao cemitério, que é ainda depois do cálculo de dano. Então olha só como que isso se desenrola. Opa, peraí. O início da fase de dano. Os efeitos que você pode ativar dentro do início da fase de dano são os efeitos que citam e que ativam no início da fase de dano e os efeitos que podem ser ativados em qualquer ponto, como por exemplo, as modificações de ataque, os efeitos trigger, as armadilhas de respostas e essas coisas assim. Eu vou exemplificar esse vídeo com efeitos que você pode ativar para não ficar confuso, para ficar da forma bem didática. Como por exemplo, a Construct, que realmente tinha o efeito Start the Damage Step, entendeu? Agora, Before the Damage Calculation, que é antes do cálculo de dano. O que você pode acontecer? O que pode ser ativo nesse momento? Os monstros são virados para cima, porém, o efeito ainda não ativa. Antes do cálculo de dano, o monstro flipa. Os efeitos dele não são ativados, eles ativam na próxima etapa. Os efeitos que citam e ativam Before Damage Calculation, fala isso no efeito da carta, e efeitos que podem ser ativos em qualquer ponto, assim como em todas as outras etapas, como por exemplo as modificações de ataque, trigger, counter traps e essas coisas. Agora a gente entra na fase de dano, a Damage Calculation. Nesse momento, os efeitos que ativam durante Damage Calculation apenas podem ser ativos. Entendeu? É nesse momento que você pode ativar esses efeitos. Dentro da etapa de dano, você pode ativar pouquíssimas coisas. De forma mais lógica, é o que fala que pode, entendeu? Geralmente você só pode ter uma corrente, exceto que algum efeito trigger pode ter trigado a ponto de chegar até esse momento da etapa de dano para poder, né, concluir sua condição de ativação. Então ele vai entrar em uma nova chain depois dessa que já estaria acontecendo. Modificações de ataque que não especifiquem que tem que ser ativados durante a Damage Calculation não podem ser ativadas aqui dentro. Então, as modificações de ataque podem ser ativas até a Before Damage Calculation. Durante a Damage Calculation você não pode ativar mais. Repara que você não pode ativar o Honest nesse momento, que ele fala que tem que ser antes, entendeu? Nesse momento aqui, agora a gente entra na After Damage Calculation, que é depois do cálculo de dano. Lembrando que o monstro que flipou, ele vai fazer efeito aqui agora, entendeu? Depois do cálculo de dano, que olha só. Nesse momento aqui, se o monstro que foi enviado para o cemitério por algum efeito de carta que não permite que ele fique em campo nesse momento, ele é enviado agora, que é depois do cálculo de dano, como por exemplo a Gozen Match, Rivalry Warlords, o efeito dos Kaijus e etc. Os efeitos que ativam, como eu já resultei em todos os outros, na After Damage Calculation. Os efeitos que ativam quando um monstro dá dano de combate, também é depois do cálculo de dano. Os efeitos flip, que já estavam virados e eles ativam agora. As modificações de ataque não podem ser ativas. E os trigger, as counter traps e tal ainda não podem ser ativas também. Mas aí os monstros são destruídos e enviados ao cemitério, logo depois da etapinha depois do cálculo de dano. Nesse momento aqui, você pode ativar os efeitos que fala at the end of the damage step, no final da fase de dano. Os efeitos que ativam quando essa carta é destruída, né, por batalha. Os efeitos when this card is destroyed by battle. E os efeitos trigger e efeitos counter trap, essas coisas já podem ser ativas, porque você não está mais dentro do dano em si. Bom, você só vai passar de uma subetapa para outra se não tiver mais nada para ser ativo. Por exemplo, se o monstro foi destruído em batalha e faz um efeito especial summonar um outro monstro quando ele é destruído, ele faz o summon, por exemplo, no artefato Maraltak, e o efeito do Maraltak ainda ativa dentro da subetapa 5. Ele invoca na subetapa em que ele se encaixa, e logo em seguida ele ativa no final da próxima subetapa, que você meio que já pula direto para ela de uma vez só. Agora, algumas observações. Existem várias cartas que impedem os efeitos de serem ativados durante a etapa de dano.
Um bom exemplo é o Armads. Ela fala que quando ele ataca ou for atacado, o oponente não pode ativar cartas de efeito até o final da etapa de dano. Então, olha só, o final da etapa de dano não se referencia ao final da etapa de dano da fase da subetapa 5. Isso se referencia à fase de dano todinha, a toda damage step, que no caso você não poderia ativar. Então você não pode ativar nem na subetapa 1, 2, 3, 4 e nem 5. Ele é o exemplo mais clássico de todos, é o nosso amiguinho Armades, bonitão. Bom, o próximo artigo será a respeito de negações, exemplificado melhor a respeito do que pode ou não ser negado e como negar, daquela questão de corrente e não corrente. E até semana que vem, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado e até a próxima.